Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta transmissão, esta live, nesse momento de espiritualidade. Boa noite, Noêmia, como vai? Boa noite a você que está chegando agora aí. Talvez você coloque aí o seu boa noite, eu não consigo enxergar agora aqui, né? Deixa eu pôr pra cá aqui. Então, mas a gente vai começando. Ontem nós falávamos do encontro de Santa Maria Madalena com Jesus ressuscitado, né? Falávamos desse amor que a moveu a buscar o Senhor, que fez com que ela não enxergasse, não se importasse com mais nada e quisesse somente encontrar a Deus. E falávamos sobre essa busca de Deus, né? Sobre esta vontade, esse desejo de ver Cristo ressuscitado, né? Nós sabemos que Ele ressuscitou, que sabemos que o túmulo está vazio, que Ele não está lá, mas de fato nós precisamos ver a Cristo ressuscitado, né? E quem se deixa ver, ser encontrado é o próprio Senhor, né? É algo que parte dele, né? É a iniciativa de Deus, é a iniciativa de Jesus Cristo querer se mostrar a nós, ressuscitado. E a nós cabe o desejo de vê-lo, de ir atrás, ir a Galileia para vê-lo ressuscitado. E aí ontem a gente falava um pouco sobre esse desejo e eu comentei sobre a vida de oração, que nós podemos encontrar a Deus que está dentro do nosso castelo, que é a nossa alma, né? Comentava com vocês sobre essa espiritualidade, né, de Santa Teresa d'Ávila, que compara a nossa alma a um castelo com seus aposentos. E lá no centro do castelo está Deus, onde Ele habita. E nós podemos entrar nesse castelo para encontrá-lo. E a chave do castelo, né, a porta de entrada para essa vida interior, para essa busca sedenta de Deus, é a oração. Então eu propus que nós falássemos nesses próximos dias sobre a oração. Nós estamos vivendo o tempo pascal, né, a semana da Páscoa, a oitava da Páscoa, e é um tempo muito propício, né, para exercitar a oração, para ir em busca do Senhor, procurar vê-lo vivo, ressuscitado. Então hoje nós vamos começar. Serão assim 3 dias, eu espero que nesses 3 dias a gente tenha uma visão geral, né, e ao mesmo tempo básica sobre a oração. Hoje a gente vai falar sobre o que é a oração. Depois amanhã nós vamos falar como é que nós podemos começar na vida de oração. E na sexta-feira a gente termina essa parte dizendo como perseverar na vida de oração. Então hoje o que é oração, amanhã como iniciar na vida de oração e na sexta-feira como perseverar. Claro que o assunto não se esgota, né, de maneira nenhuma, mas vamos dizer assim que vai servir para nós assim como um impulso, para nós iniciarmos. Então vale lembrar que existem vários níveis de oração, né, vários graus de oração. E aqui eu vou me limitar a falar da oração do principiante, né? Para quem está iniciando a vida de oração, como eu, né? Porque também tem aqueles grandes santos místicos que já estão em outro nível de oração. Mas aí a gente aguarda um pouco, né? Vamos começar a falar como é que a gente começa, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, então, é o que é a oração. Porque talvez nós tenhamos algumas ideias equivocadas, né? De oração, de vida de oração, na verdade, né? De vida de oração. Então, para começar falando o que é a oração, eu gostaria de ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, né, no número 2559, o que é a oração. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, nesse número 2559, diz o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Boa noite, Maria de Lourdes, seja bem-vinda.
Então, a oração é a elevação da alma a Deus. Essa é uma definição bastante clássica, né? Bastante conhecida, elevação da alma a Deus. Ou seja, uma condição, de uma condição inferior para uma condição superior, né? Do ser humano para Deus, dos anjos para Deus. Os anjos também podem, né, ter essa oração, elevar-se a Deus. Só os animais que não podem, porque não tem alma, né? Então, a gente vai falar de uma forma um pouco mais prática, tá? É uma definição, mas é uma definição que fica um pouco genérica demais e superficial, né? Embora seja uma definição de São João Damasceno essa, uma elevação da alma a Deus, mas importa para nós, assim, que a gente consiga falar de uma forma mais prática, que a gente consiga pôr em prática na nossa vida. Boa noite, Juliana. Boa noite, Clarice. Bem-vinda. Então, essa elevação da alma a Deus não é algo racional, não é algo que a gente executa aqui no pensamento, na razão, né? Claro que passa pela razão também, passa pelo pensamento. Quando nós estamos rezando, nós estamos pensando, né, em Deus e nas coisas de Deus. Mas ela implica na realidade do amor. E isso é o que mais importa na oração, a realidade do amor. Santa Teresa d'Ávila, ela fala o seguinte: não se trata de pensar muito, mas de amar muito. Muito interessante isso, né? Então aqui o que tem que ficar para nós é isso. Às vezes as pessoas pensam que a oração é pensar a respeito de Deus, ou falar de Deus, ou ler sobre Deus, né? Mas não é isso. Trata-se de um relacionamento com Deus. E embora inclua a razão, o pensamento, o que aperfeiçoa a vida de oração é o crescimento da caridade, do amor a Deus. E é por isso que a oração é fundamental para a santidade. Porque o que é ser santo, né? Ser santo não é cumprir os mandamentos, simplesmente. Ser santo não é ser santinho, né? Fazer tudo direitinho, ser um bom cidadão, vamos dizer assim, né? Fazer tudo corretamente, cumprir todos os mandamentos. Não é só isso, né? Vamos lembrar também da passagem do jovem rico do Evangelho, né? Em que o jovem se aproxima de Jesus e Jesus começa a perguntar: você cumpre isso? Você, né, cumpre os mandamentos? Ele disse: cumpro todos. E Jesus fala: ó, que ótimo, né? Mas se você quer ser perfeito, ele fala, né? Vai, vende teus bens, depois vem e segue-me. O que significa que o jovem, apesar de cumprir todos os mandamentos, todos os preceitos, ter uma vida impecável nesse sentido, ainda não era perfeito, né? Não era santo ainda. Então, o que é ser santo? Santo é aquele que ama Deus. Basicamente isso. É aquele que ama Deus. Vai além de cumprir preceitos e cumprir mandamentos. Porque a gente também pode cumprir preceitos por um medo, né? Às vezes medo, talvez de um castigo, né? Ou mesmo até para que a gente fique com a consciência limpa conosco mesmo. Isso. Então, muitas vezes a gente cumprindo os preceitos, nós nos sentimos até, de certa forma, orgulhosos de nós mesmos, né? E isso não é a santidade. A santidade realmente consiste em amar a Deus, em ter uma relação de amor com Deus. Então, para eu crescer na santidade, eu preciso crescer no amor, né? E conforme eu vou progredindo no amor, também vou progredindo na vida de oração. De maneira que as duas coisas andam juntas. São duas faces da mesma moeda. Que moeda? A nossa união com Deus. Então, a nossa união com Deus se dá pelo amor, né, pela caridade divina, e que eu alimento com a oração. E conforme eu rezo, vou progredindo na vida de oração, também vou progredindo no amor. E uma coisa vai levando a outra.
e eu vou cada vez mais me unindo a Deus. E como isso se dá, né, na nossa vida? Como é que eu posso pôr isso em prática? Como que eu amo a Deus, né? Santa Teresa de Jesus nos dá outra definição de oração. Essa eu já comentei aqui, mas eu vou pegar diretamente do livro. Esse é o livro Vida, de Santa Teresa d'Ávila, né? Livro da vida. Ela conta a vida dela, né, as experiências dela com Deus. Então, aqui no livro da vida, no capítulo 8, número 5, ela diz assim, ó: a meu ver, a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Fechar-se, né? Você e Deus, só você e ele. Dedicar um tempo, né? Quer dizer, é difícil isso, porque às vezes a gente tem que deixar muitas coisas para estar a sós com Deus, né? Temos que deixar nossas preocupações, nós temos que dar o nosso tempo a Deus, né? Dar a nossa atenção a Deus. Ora, a gente dá atenção para quem a gente ama, não é mesmo? E quantas vezes a gente resiste a dar essa atenção para Deus, né? Parece que vai nos custar muito e acabamos protelando e passa o dia e a gente não dá. Não fazemos esse trato, né, de amizade com Deus, estar a sós com Ele. Então, essa realidade do amor, da amizade, está no fundamento da oração. Esse é o fundamento da oração. Tratar de amizade, de ter um relacionamento pessoal com Deus. E isso pode parecer até óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Porque, olha, por exemplo, quando me ensinaram a rezar, antes de conhecer esses ensinamentos, né, de Santa Teresa, espiritualidade do Carmelo, eu fui treinada a cumprir a oração como um preceito, né? Então eu estabeleço alguns propósitos de oração. Eu rezo de manhã, por exemplo, eu posso pegar a liturgia das horas, rezar as laudes de manhã. À tarde eu rezo a oração da tarde, rezo um terço às 6 horas. Antes de dormir eu rezo mais uma oração. E assim eu vou cumprindo o preceito, né? Eu posso até fazer isso de uma maneira muito piedosa. Eu posso ler os textos, ler as leituras das escrituras, ou mesmo os salmos atentamente, né? Aquilo pode me chamar a atenção, pode tocar meu coração até. E tudo bem, mas o problema é o seguinte: e o amor, onde é que fica? Né? A gente pode fazer tudo isso, a gente pode fazer muita coisa, muitos tipos de oração. Mas a pergunta é, onde fica o amor? E no seu livro Morada, Santa Teresa nos diz que aquilo que eu falava antes, né? Não se trata de pensar muito, mas de amar muito. Então, às vezes a gente pode fazer um grande exercício mental. Às vezes a gente pode até falar de Deus na oração, mas não significa que nós estejamos falando com Deus, né? Então, o que é o amor? Veja bem, e o que é esse amor? Não se trata da gente sentir gostos, né? Sentir prazer na oração. É algo que me alimenta, eu me sinto bem, eu me sinto completa. Não é isso também. Não se trata de sentir prazeres, né? Trata-se de uma determinação em contentar a Deus. Percebe a diferença? Na oração eu busco contentar a Deus e não a mim. Eu não quero dar uma satisfação sensível a mim na oração. Eu busco a oração porque eu quero agradar a Deus e não procurar agrados a mim mesma, né? E eu quero procurar, diz Santa Teresa, ela fala assim, no seu livro Moradas: procurar não ofendê-lo. É o aumento contínuo, procurar o aumento contínuo da honra e da glória de seu filho, bem como a prosperidade da sua igreja. É isso. É por isso que a gente deve procurar a oração. Então, amor não é gosto. Amar não é gostar, não é a mesma coisa. Às vezes a gente fala no nosso dia a dia, né? Nós estamos acostumados assim, né?
A gente gosta tanto de alguém de falar assim, eu amo você, né? Meu amor. Às vezes pro filho a gente fala, meu amor, né? Quando ele é, né, é obediente, é bonzinho e tal, né? Mas apronta pra ver, né? Então, inclusive, amor tanto não é gosto, que eu posso rezar, inclusive, numa tremenda aridez da alma. Sabe aquele dia assim que eu não estou com vontade de rezar, não estou inspirada para rezar, não estou com tempo para rezar, não estou afim, eu estou vivendo uma completa aridez mesmo da alma, né? E posso, mesmo assim, estar em oração e estar contentando a Deus, por estar lá à procura dele, por amor, né? Não por gosto, mas por amor, né? Então, assim, eu me determino a contentar a Deus. Então, na prática, eu quero responder ao amor de Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Então, a gente precisa também ter o cuidado de não procurar esse amor para se fazer merecer ser amado por Deus, né? Não fazer as coisas para procurar um merecimento. Então eu faço as minhas orações, eu cumpro os preceitos, eu vou à missa todo domingo, eu faço tudo bonitinho, sou uma boa mãe, sou uma boa esposa e tal. Agora, Senhor, eu mereço ser amada. E não é isso. Porque Deus nos amou quando nós éramos pecadores e fazemos tudo para ofendê-lo. E fazemos até hoje, né? Fazemos até hoje. Deus nos amou primeiro. A iniciativa do amor sempre é de Deus. Então, como Ele me amou primeiro, quando eu constato, quando eu vejo o quanto Ele me amou, aí eu tenho a vontade de responder esse amor. Eu quero agradá-lo, eu quero amá-lo de volta. Porque Ele me amou primeiro. Né? E eu quero, porque eu vejo o quanto Ele merece meu amor. E quanto eu, como criatura, devo esse amor a Ele, ao meu Criador, né? Por isso, há muitos santos que nos aconselham a meditar a paixão de Cristo. Por que meditar a paixão de Cristo? Porque quando a gente medita a paixão de Cristo, não tem como a gente não constatar ali, né, no sofrimento de Cristo, por amor, o quanto Ele me amou. E essa meditação me faz desejar amá-lo de volta. Por isso que é importante a gente ter na nossa vida meditar a paixão de Cristo. Eu, particularmente, dos mistérios do terço, eu acho que os mistérios dolorosos são os que mais me ajudam, assim, né? Pessoalmente. Então, é fundamental para a nossa vida espiritual, né? Ter essa consciência do amor. Crescer na oração é crescer no amor. Agora, tudo isso, gente, é graça de Deus. A gente pode até achar que a gente vai se esforçar e vai conseguir, vai realizar. Mas isso tudo é graça de Deus. Então eu gostaria de ler para vocês mais um parágrafo aqui do Catecismo da Igreja Católica, é o parágrafo 2560. Diz o seguinte: se conhecesses o dom de Deus. Essa passagem diz respeito àquela passagem do Evangelho de São João que fala da samaritana, né? Uma das mais belas passagens, eu acho, o diálogo da samaritana com Jesus. Então aqui no Catecismo diz o seguinte, justamente nesse tópico, a oração como dom de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, a maravilha da oração se revela justamente aí, à beira do poço, onde vamos procurar nossa água. Na oração, né? Esse poço que é a oração. E é aí que Cristo vem ao encontro de todo o ser humano. É o primeiro a nos procurar. É o primeiro a nos procurar. Lembram que quando a samaritana chega, Jesus já estava lá, sentado, né, na beira do poço. E é ele que pede de beber. Né? Então ele diz para a samaritana, dá-me de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Olha que bonito isso. A gente nem está pensando nele, às vezes a gente passa o dia aí sem pensar em Deus, na nossa correria. Pensa tão brevemente, né?
e Deus está nos desejando o tempo todo. Vem ao nosso encontro. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Porque Jesus começa pedindo água para a samaritana, né, dá-me de beber, e no final quem tem a sua sede saciada é a própria samaritana, né? Jesus sacia a sede dela. Então é muito belo isso, a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Deus tem sede, olha só isso, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Nós podemos nos lembrar também, né, de uma das palavras de Jesus na cruz, né, tenho sede. E ele diz também na beira do poço para a samaritana, dá-me de beber. Ele tem sede. Do que Jesus tem sede? Ele tem sede de almas, ele tem sede da nossa sede. Então, tudo isso é graça de Deus, né? Na verdade, tudo a iniciativa dele é graça. Digamos assim, olha, que 90% é ação de Deus, né? Ter uma vida de oração é dom de Deus. 90% cabe a ele, né? E 10% a nós. O problema é que às vezes a gente não avança na vida de oração justamente porque nós somos um pouco preguiçosos. Eu sou preguiçosa, né? Não quero deixar minhas coisas, minhas preocupações, não quero começar. É incrível como às vezes dá uma sensação de que eu vou ter que fazer um grande esforço para estar naquele momento recolhida ali, né? E de fato, às vezes, muitas vezes eu tenho que fazer esse esforço, né? Mas Deus espera esses 10% da nossa parte aí para depois ele agir abundantemente, nos dar todas as graças, nos fazer progredir na vida de oração, né? Então vale a pena a gente se determinar a amar a Deus na oração. Só haverá vida de oração se Deus nos der essa graça. E nós devemos ter uma sede desta água, essa água viva. Eu cantava agora no início o salmo, não me lembro agora o número desse salmo, né, que fala: como o cervo vai à água viva, eu procuro a ti ardentemente, eu procuro a ti, meu Deus. Te louvarei, Senhor, a ti eu cantarei, darei graças. Tu és fresca fonte, é a água da minha vida. Aquele que mata a minha sede. A minha sede de quê? A minha sede de viver, de vida, né? Jesus é o Senhor da vida. Às vezes a gente vai atrás, todo mundo quer ser feliz, não é mesmo? Todo mundo quer ser feliz. Seja cristão ou não cristão, católico ou não católico, não importa. Todo mundo deseja ser feliz. E vai procurar a sua felicidade nas mais variadas coisas. No trabalho, na realização profissional, ou num afeto, ou em prazeres carnais. No fundo, todos estão procurando a felicidade, né? Só que o nosso coração não vai nunca ser saciado de felicidade enquanto a gente não for a fonte verdadeira dessa felicidade, que é Deus. E Ele é a fonte da água viva, que sacia essa nossa sede de felicidade. Então, assim, nós precisamos abrir nosso coração para esse dom de Deus, que é a oração. E precisamos dessa graça porque nosso amor a Deus é maculado, né, pelos nossos defeitos, pelas nossas faltas. Nosso amor próprio, nossa idolatria, nosso egoísmo. A gente tem desejo de amá-lo, mas nosso amor é tão limitado, tão imperfeito. E quem é que vai purificando o nosso coração e vai aperfeiçoando esse amor? O próprio Deus, à medida que nós vamos procurando tratar de amizade com Ele, falar com Ele, né? Falar mais com Ele do que dele. Então é isso, meus queridos. Era isso que eu queria passar hoje. O que eu queria, assim, dizer que o que é fundamental é entender que a oração está fundamentada na caridade, né, no amor. E amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre a vida de oração, falando sobre como nós podemos começar a vida de oração, como é que a gente coloca tudo isso em prática. O Salmo 42, obrigada, Clarice, é isso aí, o Salmo 42, sede de Deus, né? Muito bem. Então nós vamos terminar agora essa live.
fazendo a nossa oração à Santíssima Virgem Maria, para que ela nos ajude a ter vida de oração, ela que tinha uma intimidade tão grande, né, com Deus, tão pura, que ela nos ajude nesse caminho. Façamos então uma oração, uma Ave Maria, peçamos nessa Ave Maria que Nossa Senhora também interceda por todos aqueles que estão precisando nesse momento, nessa crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia, tantas pessoas que já estão se preocupando com o desemprego, né? Os doentes. Rezemos pelos nossos sacerdotes, pelo Santo Padre, rezemos por Padre Boris, que está agora nos apacentando, nos acolhendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar o Regina Coeli, nossa antífona mariana, para o tempo pascal. Regina Coeli, letare, alleluia, quiaquam meruisti portare, alleluia, resurrexi sic dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Coeli, letare, alleluia, quiaquam meruisti portare, alleluia, resurrexi sic dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Boa noite para vocês, ficamos por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.